Olá, amigo corretor de imóveis, olá, amiga corretora de imóveis. Eu quero fazer essa live neste momento para esclarecer todas essas circunstâncias que estamos vivendo no momento, especificamente no contexto da eleição, por que estamos fazendo a eleição de 2021, ao invés de estarmos fazendo a eleição de 2024 para o triênio 2025 a 2027. Eu quero explicar cada detalhe, explicar que ninguém foi prejudicado. Eu sou Diego Gama, corretor de imóveis, diretor-secretário do STF, diretor-secretário do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Quero explicar o quão injustiçado você, corretor de imóveis, está sendo, o quão injustiçado nós, que cumprimos a norma, estamos sendo. Então, quero partilhar com vocês todo o contexto. Como bem sabe, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis e o Conselho Federal de Corretores de Imóveis e todo o sistema COFES e CRESSE é composto por autarquias federais no âmbito das suas competências, dos seus estados, e são autarquias regidas pela Lei 6.530. E a Lei 6.530 estabelece que os conselhos regionais serão compostos por 27 conselheiros efetivos e 27 conselheiros suplentes, num total de 54 conselheiros, eleito entre os seus pares e para um mandato de 3 anos. Esse é o mandato de 3 anos. Pois bem, em 2021, nós tivemos eleição, regida pela Resolução 1446. Agora, para ser conselheiro, é preciso preencher alguns requisitos. É preciso observar a norma contida na Lei 6.530, no decreto regulamentador da nossa profissão e da resolução que rege cada pleito. As resoluções são editadas sempre no ano anterior à realização do processo eleitoral. No caso de 2021, não foi diferente. A resolução 1446 foi editada em 2020. Então, todos conheciam os requisitos para participar da eleição. Naquele ano, foram escritas 2 chapas. A nossa, Cresce em Ação, que hoje ocupa a gestão do CRESTF, e uma outra chapa, a chapa 2, Reage Cresce, capitaneada aí por ex-integrantes, ex-dirigentes do Cresce, que nós fizemos oposição e ganhamos, e queriam voltar à gestão do Conselho. Pois bem, eu quero mostrar para vocês os requisitos objetivos contidos na Resolução 1446. E o que aconteceu naquele ano. Vou compartilhar aqui a tela com a resolução para que todos vejam o que de fato aconteceu, né? E tirem suas conclusões e percebam o quão injusto, o quão apequenado tem sido o desejo dessas pessoas, e eu faço justiça, algumas das pessoas que integram a chapa de oposição, o quão apequenado tem sido os seus objetivos, porque querem colocar os interesses pessoais, e aí eu me refiro especificamente a quem lidera essa chapa, porque ele sabe que tem que cumprir a norma, não cumpre, e culpa os terceiros, as pessoas, o sistema, pelo insucesso de cumprir a norma, traindo a confiança daqueles que ele pediu para participar da chapa, e os envergonhando, porque é dever dele cumprir todos os requisitos, observar todos os requisitos contidos na resolução eleitoral. Vou partilhar agora, nesse momento, a minha tela para mostrar para vocês o que, de fato, contém a norma e o que aconteceu no Conselho naquele momento. Então, agora, eu mostro para vocês a resolução 1446 de 2020, que regeu o pleito de 2021, no qual nós participamos e nos sagramos vencedores, porque a chapa de oposição sequer preencheu os requisitos mínimos. Então, toda a norma, o Conselho Federal, todos os anos, nomeia uma comissão eleitoral independente, ou seja, o plenário do Conselho Federal escolhe uma comissão de notáveis imparciais. E aí, na resolução 1446, ela traz os requisitos objetivos para se participar da eleição, que não é diferente com a eleição de 2024, que está sendo regida pela resolução 1515 de 2023, que, infelizmente, foi impedida de ser realizada por um pedido tacanho na justiça dessas pessoas que não cumpriram a norma, e, mais uma vez, faço justiça às boas pessoas que integram a chapa de oposição, mas refiro-me àqueles que são os responsáveis pela gestão. O que diz o artigo 27, e eu vou ler com vocês. Com fundamento no artigo 12º da Lei 6.530,
uma regulamentação dada pelo artigo 21º do Decreto 8.871 de 78, são inelegíveis os corretores de imóveis que tenham contra si processo administrativo disciplinar julgado procedente com sanção proferida por órgão colegiado do CRES e de sua jurisdição ou do COFES, desde o trânsito em julgado da decisão até o prazo de 5 anos. Exatamente o que aconteceu. Dentre outras coisas, as razões pelas quais essas pessoas foram indeferidas é porque inscreveram no processo eleitoral 6, 7 candidatos que tinham contra si processos éticos disciplinares transitados e julgados. E aí, eles, tangenciando por narrativas, as normas foram ao judiciário por diversas vezes, ora com decisão favorável, ora com decisão desfavorável, e induzindo uma narrativa equivocada, eles buscaram a interpretação do artigo 39 dessa mesma resolução para dizer que poderiam participar. Faça um registro que muitos candidatos tinham processo contra si transitado e julgado, a comissão eleitoral reconheceu a existência desses processos, o juiz, numa sentença, reconheceu que apenas 4, em tese, não deveriam participar, 1/5 tinha um mandato de segurança quando da ação, dizendo que aquela ação não fazia efeito, tinha conseguido uma liminar, mas no mérito a liminar foi cassada. Portanto, na largada, eles já tinham 5 pessoas com processo ético-disciplinar transitado e julgado, aquém, inclusive, do número de 50 candidatos que o juiz disse poder participar. E com base no que eles alegam poder participar da eleição. Eu vou aqui para o artigo 39. A chapa aqui, depois de deferido o seu registro, não é o caso dessa chapa, porque ela jamais teve o registro deferido, porque no momento do protocolo não tinha as condições, e nós apresentamos por certidão, demonstramos em cada detalhe de que não tinha os requisitos objetivos. Então, ela nunca foi deferida. No momento em que se protocola, os 54 têm que estar intactos. Somente depois, se porventura deferido, sobrevier algum indeferimento ou impugnação de um candidato, a chapa, então, subsiste com um número mínimo de 50. Se sobrevindo, depois do deferimento, sobrevier algum indeferimento e o atingimento for inferior a 50, isso não será possível. Então, a chapa é automaticamente excluída do pleito. Eles, naquele momento, não tinham número, foram indeferidos, e aí foram para o judiciário alegar, não, mas nós podemos concorrer com 50, o que não é verdade, deram uma interpretação tangenciada para a norma. Agora, eu faço uma pausa aqui para a norma e olho no olho de vocês para dizer o seguinte, o CRES, na essência, é um tribunal ético. Cada conselheiro é eleito para ser juiz ético e juiz deontológico dos seus colegas, ele vai julgar os seus pares. E é em nome da credibilidade do CRES que a Lei 6.530 e todas as normas eleitorais impedem que candidatos condenados possam gerir o conselho, possam ser juízes morais, juízes éticos de outro colega. Que credibilidade tem alguém condenado eticamente para julgar outro colega? Qual imagem a gente passa para a sociedade, para quem devemos resposta, de que no conselho admitimos pessoas condenadas para julgar outros colegas ou tratar as demandas que lhes são levadas? É um desrespeito, um desprestígio. E essas pessoas, ao invés de cumprir a norma, de observar a norma, de observar os requisitos para poder participar, preferem culpar a terceiros, preferem trazer narrativas enviesadas, por vezes difamando o sistema COFES-CRES. Eu tenho orgulho de ser diretor-secretário do CRESDF e diretor do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, ouvidor do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Esse ano, para se ter um registro, nós tivemos a segunda maior frente parlamentar do Congresso Nacional. Eu, pessoalmente, tenho lutado por diversas pautas específicas para engrandecer a profissão e para engrandecer o mercado imobiliário, trazendo mais oportunidades para o corretor de imóveis. Cito uma única pauta, à guisa de exemplo, que é a questão do despejo extrajudicial. Isso vai facilitar o acesso ao serviço de locação, à administração locatícia. Mas aí, para isso, eu preciso dialogar com parlamentares. Como é que eu dialogo com parlamentares se existem pessoas apequenando a imagem do Conselho, difamando o Conselho, porque não cumpriram a norma? E aí vão para a internet vociferar.
Pois bem, o que aconteceu durante todo esse fluxo? Eles, então, tiveram uma sentença procedente num processo. Nós, evidentemente, como terceiro interessados, ingressamos no feito, recorremos dessa sentença e digo para vocês, essa sentença está sob recurso de apelação. Ela sequer tem o trânsito em julgado. Olha o tamanho da precariedade. Primeiro, não cumpre a norma observando o número de candidatos e os requisitos objetivos para participar do processo eleitoral. E aqui, eu digo, no primeiro momento, você tem que ter os 54 intactos. Deram interpretação, né, um drible aí, um duplo twist carpado para poder participar e convenceram ali o juiz. Não tem problema, nós recorremos à decisão. Ainda não há sequer o julgamento da apelação. O que fizeram eles? Um cumprimento de sentença provisória. E o que é um cumprimento de sentença provisória? Você tem provisoriamente a execução de uma sentença, que depois do trânsito julgado, você efetivamente leva a efeito. Olha o tamanho da temeridade, porque sequer tem o trânsito julgado da sentença que eles estão executando. Mas fazem com isso com que o sistema gaste dinheiro, que o poder público gaste dinheiro, porque eu cresço uma entidade pública, para poder coletar votos, porque eles não têm o título transitado e julgado. Imaginemos que amanhã a nossa apelação seja julgada, seja provida e reforme a sentença. Como há grande probabilidade, porque é um equívoco profundo na sentença, porque a lei proíbe a participação de candidatos que têm processo contra si. É uma grande probabilidade. Como é que ficamos? E mais, num cumprimento de sentença provisória, inflamando a sociedade, o judiciário, por deflagrarmos o processo que realmente interessa aos corretores de imóveis para o triênio subsequente, vão de forma alarmista dizer que tem que suspender absolutamente tudo, que tem que paralisar tudo, que era um absurdo fazer novas eleições, quando referem-se a outro triênio. E ainda que eles participarão única e exclusivamente até o término deste mandato, que se encerra em 31 de dezembro de 2024. Portanto, um absurdo. Eles criticaram o sistema COFES-Cresce por fazer exatamente o que a lei determina, realizar eleições para suprir a vaga do triênio subsequente. Veja o tamanho da irresponsabilidade, o tamanho da inconsequência, prejudicando você, corretor, de votar para o triênio subsequente. Nós já estamos prejudicados, que era para nós estarmos resolvidos quanto à eleição que realmente importa, para fazer um processo de transição, para poder desenvolver um planejamento estratégico, e fazer isso a troco de quê? Por eventuais 5 meses de mandato. Ninguém muda uma estrutura, uma instituição, uma profissão em meses, em dias. Muito pelo contrário, nós herdamos um conselho totalmente desestruturado dessas mesmas pessoas que agora querem ser a solução, dessas pessoas que ainda observaram a norma e agora, a qualquer custo e a qualquer modo, querem voltar. Pessoas que perpetraram toda sorte de erros, de fraudes, e eu comprovo, o presidente da Associação dos Corretores de Imóveis, que hoje postula a representação do Cresce, assinou um documento, uma confissão de dívida fraudulenta, e foi determinado pela Justiça que devolvesse mais de R$100 mil para o Cresce. Também está lá, uma sentença, cujo o recurso eles apresentaram, a apelação. Então, eu faço um desafio. Quer participar da gestão do Cresce? Do mesmo jeito que você quer participar com uma sentença que está sob apelação, num cumprimento de sentença provisória, eu faço um desafio, faça o cumprimento espontâneo e provisório do pagamento da dívida que foi determinado que o senhor pague por ter fraudado um documento público, e tem todas as provas, está no processo no TRF, e mais, diversas doações irregulares, malversação de dinheiro público, que está sendo investigado em inquérito da Polícia Federal. Não estou aqui rifando reputações, não são todos os integrantes da Chapa 2 que coadunam com essa conduta, mas confiaram numa pessoa que, no português, tem uma palavra muito propícia, uma pessoa que age como nefelibata, é uma pessoa que anda nas nuvens, que não cumpre normas, que não olha para o mundo real, vive orbitando apenas no seu próprio mundo e no seu interesse. E traz consigo pessoas sérias, pessoas boas, mas não honra a confiança depositada ao não observar as normas e sacrifica a todos. É assim, quando uma pessoa faz algo errado, quando uma pessoa não cumpre as normas, todos nós pagamos, toda a sociedade paga um alto preço. Eu comparo essa situação
como um refis. Você, cidadão de bem, paga seus impostos todos em dia, o seu IPTU em dia, e ganha apenas 5% por fazer o que é correto. Mas vem alguém, fica anos sem pagar, não paga, aplica o dinheiro, gasta, viaja, faz o que quer e você se sacrifica para pagar em dia, cumpre a norma e de repente vem um refis e tira juro, multa e etc. Se você pegar a aplicação desse dinheiro no período, dá mais do que o desconto que aquele que pagou em dia, servindo adequadamente à sociedade, recebeu. Nós temos o péssimo hábito de premiar quem faz errado, de premiar as pessoas que não cumprem norma, de fazer de coitado pessoas que não são coitadas. E essa é a narrativa que se vende. Uma pessoa que não cumpriu a norma, agora impõe aos corretores do Distrito Federal a paralisia da eleição que realmente importa, e eles próprios, por que não se organizam para uma eleição que realmente importa, com um projeto, com propósitos efetivos, e não propósitos eleitoreiros, propósitos populistas, fazendo do corretor de imóveis um coitado. Essas pessoas veem o corretor de imóveis como um coitado, e eu enxergo o corretor de imóveis como grandioso, como poderoso, porque o corretor de imóveis é um agente da prosperidade. Não por acaso, a resolução 126 de 81 elegeu o colibri como pássaro símbolo da nossa profissão. Porque o colibri tem algo muito especial. Eu gosto muito do colibri. Ele tem duas características que me deixam muito felizes ao ter o colibri como nosso pássaro símbolo. A primeira característica é que o colibri é um grande fomentador de prosperidade. Ele é um polinizador. Ele pega o essencial de uma flor e leva o vital para outra. Assim é o corretor de imóveis. Por vezes ele vende um bem que já não é mais suficiente para aquela pessoa, que quer um espaço maior, e passa a vendê-lo para alguém que terá aquilo como o essencial para a sua vida, o fundamental para a sua vida. E assim essa engrenagem da prosperidade vai girando. Por outro lado, o colibri, que nada mais é do que um beija-flor, ele, para quem é do interior, como eu sou, identifica o colibri como um pássaro auspicioso, com bons presságios. Lá na roça, quando chegava um colibri à casa de alguém, era sinal de que boas coisas aconteceriam, que alguém visitaria a casa. Assim, eu desejo que seja o corretor de imóveis, que ao chegar à casa de alguém, o corretor seja um sinal auspicioso de bons presságios de prosperidade. E é com esse espírito que a gente tem gerido o Cresce. Assumimos a gestão com um déficit de 1,5 milhão. Hoje temos uma gestão equilibrada. A atividade fiscalizatória do Cresce, antigamente, era para cobrar corretores. Eles tinham uma política deletéria de que cada 10 mil reais alcançado, o agente fiscal tinha uma folga. Graças a Deus, nós não temos um dia que o fiscal precisou cobrar a anuidade. Nós não temos um dia de déficit no Cresce. Saneamos todas as contas, licitamos todos os contratos. Dinheiro do corretor de imóveis não vai para doação de prêmio comprado, vendido, negociado, patrocínio que pessoas ganhavam. Não, o dinheiro do corretor de imóveis é para o fomento da atividade do corretor de imóveis. Nós fizemos a primeira agenda legislativa do Distrito Federal, fizemos a primeira frente parlamentar, temos o Corretor Mais com um sem número de convênios e benefícios diretos, não porque o corretor é coitado que ele precisa, e sim porque ele tem o direito, ele tem o pertencimento de integrar uma categoria virtuosa e próspera. Não tratamos o corretor como mote eleitoreiro. Nós respeitamos o corretor de imóveis. Não temos uma gestão perfeita. Evidentemente, somos humanos, falhos, mas jamais erramos intencionalmente. Jamais utilizamos o Cresce para interesses pessoais. E não compactuamos com o erro de ninguém, não importa quem seja, ainda que seja da nossa gestão. Por isso, com muita tristeza, eu digo que nós temos hoje uma penalidade em razão de alguém que não cumpriu o seu dever. Nós que fizemos o nosso dever, e a nossa chapa pode consultar, todos estão elegíveis desde então, ganhamos a eleição porque participamos adequadamente, porque vivemos no Estado democrático de direito. O que significa isso? Sim, temos que votar, temos que manifestar o voto, temos que coletar os votos, mas temos que, sobretudo, respeitar a norma, e é o lado do direito. Tem o democrático, tem o direito. E o que é o direito? Cumprir normas, observar a norma, porque a norma nos irmana, porque a norma nos coloca na condição de igualdade. Não há condição de igualdade. Aqui a disputa é aqueles que respeitaram e cumpriram a norma e foram, portanto, eleitos por isso, contra aqueles que desrespeitaram a norma, brincaram com a sociedade, aviltaram a norma,
e eu falo aqueles, mais uma vez, referindo-me a um pequeno grupo da chapa, que confiou, que teve sua boa-fé abusada por alguém que não teve o cuidado de zelar pelo cumprimento irrestrito da norma para que pudesse, ao menos, participar da eleição. Então, quem está sendo penalizado, quem está sendo a vítima aqui, efetivamente, somos nós que cumprimos a norma. O corretor de imóveis está sendo apenado por não estar fazendo, neste momento, a eleição que realmente importa para o triênio vindouro, discutindo propostas, enfim, eles próprios protocolaram candidatura para o triênio subsequente e agora vem com narrativas enviesadas de que é um absurdo. Ora, se é um absurdo, por que protocolaram? Por que participaram? Na verdade, eles querem voltar a gerir o Cresce de qualquer maneira, a qualquer custo, sem qualquer tipo de pudores para passar por cima do direito do corretor de imóveis, de escolher aqueles que efetivamente cumprem a norma. Mais uma vez eu digo, não tem autoridade moral para disputar uma eleição, para ser juiz ético de um corretor, aquele que não cumpre a norma, que depois exigirá o cumprimento de outros colegas. Então, com toda a tranquilidade do mundo, não tememos as urnas, não tememos o juízo do corretor de imóveis, mas não tememos quando há uma condição de igualdade, quando há justiça nesse processo. Me envergonha ouvir determinadas coisas, determinadas falas de pessoas acusando o sistema COFES-Cresce, que honradamente tem representado o corretor de imóveis. No CRESDF nunca esteve tão bem gerido, a despeito das dificuldades que nós temos, da nossa falibilidade. Nunca estivemos tão bem financeiramente, nunca estivemos tão bem representados politicamente e sem interesses sectários. Não há necessidade de ter oposições no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Basta que tenhamos convergência em torno de um propósito. Não há necessidade de pensamentos ou facções ideológicas do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. O que há é a necessidade de convergência, porque os cargos que ocupamos são cargos honoríficos, e eu o faço em gratidão a tudo que essa profissão me deu, em tudo que ela fez e faz para a sociedade e para mim mesmo, e não para fazer do conselho um trampolim político, como querem alguns, e sim para transformar essa profissão, que é capaz de transformar uma sociedade. O real estate mundial transforma a economia global, transformou e transforma a economia global. Assim é no Distrito Federal. Fomos nós que fizemos essa cidade viável, fomos nós que fomentamos e tivemos o reconhecimento do Juscelino Kubitschek por isso, que diz que os corretores têm uma nobre profissão que ajudou a vender os lotes aqui. Então, é com esse espírito que a gente trabalha, é com esse espírito que a gente quer que o corretor venda os imóveis da TerraCap, que ele venda cada vez mais os adjudicados da Caixa Econômica, que ele tenha crédito para fomento e desenvolvimento, como fizemos projetos no Banco do Brasil, no BRB, enfim, no BNDES. A gente tem buscado isso. Eu encaro o corretor como um empreendedor, como um forte, que pode empreender e transformar a sua vida e a vida de outras pessoas. E não essas pessoas que prometem descontos daqui e dali, como se o corretor fosse um mendigo. E não é. O corretor é grande, o corretor é poderoso, o corretor é forte, o corretor pode transformar a sua vida. Não são eventuais dificuldades que definem quem é o corretor de imóveis. Então, com muita humildade, precisaremos fazer no dia 27 a coleta de votos. Não porque é justo, não porque é correto, e sim porque alguém não cumpriu a norma e quer impor uma norma específica para eles, feita para eles. Quantos não foram os corretores de imóveis que deixaram de participar da eleição, no nosso grupo, inclusive, porque tinha alguma questão? Pessoas maravilhosas, capazes de entregar muito serviço ao mercado, mas não o fizeram porque respeitam a norma, porque entendem que não se adequam. Então, mais uma vez, não é apenas votar, é votar dentro do contexto de um Estado democrático de direito, ou seja, observando a norma. Se fosse apenas votar, o julgamento entre Jesus e Barrabás estaria correto. Estaria correto ter escolhido Barrabás porque se votou, mas não é correto. Sabemos não ser correto, porque não há justiça, não há direito. E se não há direito, não há democracia. A democracia, ela é uma junção do direito, observância das normas, do voto. Uma coisa dissociada da outra não é adequada. E eu quero impor essas pessoas. E para terminar, com muita tristeza, sequer eles têm hoje um número de 50. Porque no curso desse processo, pessoas desistiram,
deliberadamente de participar do processo eleitoral, há protocolo dizendo que não quer participar, portanto, não tem número. Sobrevieram outras condenações a outra pessoa com processo ético-disciplinar transitado em julgado, há corretor que, durante o processo, deliberadamente pediu para deixar de ser corretor de imóveis. Veja quanta aberração. Nós estamos às vésperas de votar numa chapa em que candidatos pediram para não ser corretor de imóveis, então nós vamos eleger não corretores de imóveis para gerir o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Obviamente que não iremos eleger, porque o corretor sabe, conhece, fala-se em renovação. Renovação de quê? Porque o representante, ou boa parte do grupo, estava nas gestões passadas, estava lá quando nos impediram de tomar posse, mesmo tendo ganho, numa ação judicial totalmente temerária, porque o maluco colocou uma faixa numa Kombi e atribuíram a gente. E foram ao judiciário nos impedir de tomar posse, e quase não tomamos posse. Nós assumimos o conselho contratando um chaveiro, sequer transição e entregar chaves eles fizeram. Nós assumimos o conselho, não tinha acesso a nenhuma informação bancária, foi um desespero. Não fosse uma força-tarefa que fizemos, eles queriam que nós sucumbíssemos, queriam que nós fracassássemos. Eu tive que pagar do meu bolso o registro, a ata de registro de posse da chapa para que pudéssemos avançar. Os funcionários que trabalham lá sabem o que aconteceu. Computadores apagados, arquivos apagados, modelos, documentos, enfim, não achamos nada, não tiveram a hombridade de fazer transição. Toda sorte de erros. Um erro de gestão. Está em jogo agora voltar para um retrocesso absurdo, para uma gestão perdulária que gastava irresponsavelmente o dinheiro do corretor de imóveis, e mais, sem cumprir os requisitos mínimos de participação. E digo com muita tranquilidade, continuaremos a combater judicialmente, porque não estamos diante de uma circunstância de iguais. Tivessem eles condições de igualdade, a gente nem teria discutido, a gente iria para o juízo principal, que é o voto dos corretores de imóveis. A mim interessa pensar o futuro. Nós temos projetos para 1 ano, para 6 meses, para 10 meses, para 5 anos, para 30 anos, para o Cresce, para transformar a vida do corretor de imóveis da sociedade. Nós não temos projetos pessoais pequenos, porque a gente tem que pensar transcendendo o nosso próprio mandato. Essas pessoas só pensam em si. E quando eu falo essas pessoas, mais uma vez, para fazer justiça com os colegas que acreditaram neste líder, que acreditaram nessa representação e algumas pessoas que lá integram. Essas pessoas pensam em si. Esse pequeno grupo dessa chapa pensa em si. E quando eu falo pequeno grupo, é um grupo dentro do grupo. Pensa muito em si, em voltar para os beneplácitos que tinha, em voltar para as doações nababescas que se tinha para fazer festa com o dinheiro do corretor de imóveis e depois vendendo o ingresso caro do corretor de imóveis, o Cresce pagando e vendendo o ingresso depois, vendendo a estatueta, buscando patrocínios que as pessoas tinham remuneração sobre esse patrocínio. Na nossa gestão, se o Cresce paga, o corretor não. Fizemos assim, no primeiro ano de gestão, uma festa maravilhosa para 1.000 pessoas, paga integralmente pela Colpex. Fizemos assim no lançamento da frente parlamentar, que o corretor de imóveis, ninguém que lá esteve pagou um centavo que seja, porque é assim que se faz. E a gente busca engrandecer o corretor de imóveis com projetos reais, que trazem benefícios efetivos. Temos 9 pautas discutidas lá com o Banco do Brasil, temos o selo Imóvel Mais Integridade, um marco disruptivo para a gestão, enfim, são tantas coisas, tantos feitos realizados, a despeito das enormes dificuldades, que não há espaço para retroceder. Então, com toda a humildade, estou gravando esse vídeo para esclarecer tudo o que aconteceu e desafio qualquer um dizer o contrário. Mas não é só dizer não, provar, porque tudo que eu disse aqui, eu provo, por A mais B, detalhadamente. Eu desafio, diga se a chapa de vocês tem os 54 integrantes, todos elegíveis. Se a chapa de vocês foi injustiçada de alguma forma, se fomos nós que inscrevemos candidatos inelegíveis, diga aos corretores a plena verdade e não meias verdades. A gente ficou calado por muito tempo, mas agora é hora do basta. É hora de colocar, de uma vez por todas, o passado no passado e avançar para que o Cresce continue em ação. E por isso, dia 27, mesmo tendo ganho essa eleição lá atrás, nós vamos reafirmar e ratificar que o Cresce deve continuar em ação para o bem de todos nós, para o bem das gestões vindouras, para que possamos fazer um planejamento. Não podemos dar um cavalo de pau na gestão. Gestão é feita com planejamento. Nós temos um orçamento para executar, nós temos planejamento anual.
nós temos prioridade, nós temos que levantar, julgar processos, já existem processos distribuídos a relatores, e agora, por mero capricho de quem não cumpriu a norma, de quem não observou a norma, porque quer a qualquer custo um cumprimento de sentença provisória e mais, sem ter os requisitos sequer da sentença, porque hoje eu desafio, prove que tem 50 candidatos, prove que tem no mínimo 50 candidatos, eu não estou nem falando dos 54 mais, estou falando dos 50 que a sentença permitiu que vocês participem, mas a qualquer custo querem empurrar goela abaixo o corretor de imóveis, a sociedade, o CRES, uma candidatura totalmente inviável, ao arrepio de todas as normas, todas, absolutamente todas as normas e condições de elegibilidade, porque tem um título provisório, uma sentença provisória, que nós combateremos veementemente, não importa se no STJ, no STF ou em qualquer lugar, porque a justiça tarda, mas ela não falha. E vocês não estão sendo injustiçados, vocês não foram injustiçados, vocês estão sendo apenados pela falha, pelo erro e pela incompetência de quem lidera vocês. Infelizmente, boas pessoas que estão nesse grupo foram apenadas pelo erro e pela falha de uma liderança incompetente, inconsequente, que a qualquer custo quer presidir o CRES, quer estar sob a gestão do CRES, quer voltar para o passado, para quem sabe deixar de pagar a dívida que está sendo perseguida lá na Justiça Federal de mais de 100 mil reais, para quem sabe deixar de fornecer as informações necessárias no inquérito da Polícia Federal que investiga todos esses atos de gestão temerária. Pois bem, com muita humildade, eu peço o seu voto para que continuemos em ação até o mandato que se encerra agora, em 2024, para que o CRES tenha estabilidade, tranquilidade e o futuro, a Deus pertence. Se pudermos e tivermos o privilégio de estarmos no CRES, continuaremos a fazer com correção e transparência, mas nunca apequenando o debate aos interesses pessoais. E, tendo nós condições de concorrer no futuro, concorreremos. Mas agora a discussão é, vamos continuar o trabalho para o bem do corretor de imóveis, da sociedade e do próprio CRES. Conte conosco, vote, chapa 1, cresce em ação. Um abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, e eu estou integralmente à disposição, como diretor do Conselho Federal, como diretor do Conselho Regional, mas essencialmente como colega corretor de imóveis, para fazermos parceria. Fraterno abraço, que Deus nos abençoe.